Estamos iniciando mais uma aula do nosso ciclo de estudos de filosofia espírita, centrada no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que estamos desenvolvendo um bloco sobre a fé. É muito bonito isso, eu estou muito satisfeito. Eu acho que as coisas estão acontecendo e vocês também estão tendo uma visão muito diferente do Espiritismo, em que ele se interpenetra a filosofia, a história da religião, a antropologia, a própria história em si mesmo, né? Os movimentos políticos, enfim. O Espiritismo é da ciência do ser humano. Esse ser humano se movimenta para o social, ele cria o fato social, e aí surge a sociologia, que constitui a ação do homem sobre a sociedade. O Espiritismo está dentro de tudo isso, porque a essência é a inteligência e a vontade nossa, do próprio humano, no caso do espírito. Não podemos segmentar o espiritismo ou trancá-lo em quatro paredes dentro de um centro espírita, achando que tomando passes, sem desmerecer, mas não sendo radical a ponto de achar que tomando passes, água fluidificada, um pouquinho, fazendo as nossas preces, escutando aquelas palestras do centro espírita, nós vamos nos elevar moralmente. Isso é apenas um momento da nossa semana. Mas o dia a dia nosso, essa visão, eu diria, globalizada, multidisciplinar, em que se funde as nossas ações com terceiros, os nossos juízes de valor com juízos de terceiros, enfim, em que nós convivemos numa sociedade díspara, diferenciada, desigual e cheia de contrastes e conflitos, é aí que nós vamos emergir com a nossa filosofia cristã verdadeiramente espírita. Por isso eu sempre aconselho vocês saírem desse quadrado e acharem que falando com o espírito lá em cima, mesmo que o espírito dê detalhes sobre a sua vida, sobre seu pai, sobre a sua mãe, isso vai consignar para vocês uma grande libertação. A libertação será fruto do nosso trabalho, do nosso livre-arbítrio, da nossa determinação em cada dia sermos melhores do que o dia passado, anterior. Então, feita essa pequena preleção, nós ontem estudamos a influência da escola de Alexandria, a filosofia helênica, em que? Nos evangelhos de São João e na concepção dualística de Jesus, Jesus Deus e Jesus Filho de Deus. Mostramos alguns conceitos teóricos que foram apropriados pela Igreja Cristã, conceitos filosóficos teóricos gregos, helênicos, para poder justificar ou dar um sentido de lógica e razão à sua proposta de divinização de Jesus. Isso foi ontem. E hoje nós vamos continuar iniciando com os comentários do grande Leon Denis, um grande sucessor do professor Kardec, né? O Espiritismo, para mim, tem dois grandes nomes nessa fase, ainda no século XIX, Allan Kardec e Leon Denis. Vamos ver aqui o que Leon Denis diz sobre o que nós estamos falando para vocês, amados alunos. Diz Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, Federação Espírita Brasileira, Rio de Janeiro, 2001, página 26. O cristianismo nascente sofria pouco a pouco a influência grega, que o levava a fazer do Cristo o Logos de Platão. Então, como nós vimos, essa influência grega, esses conceitos teóricos gregos, sobre hipostase, sobre o Logos de Platão, etc., iam penetrando na mente dos primeiros cristãos, que eram, na realidade, judeus. O conceito grego de hipostase, em que o todo, o absolutamente imutável, revela-se para formar mutáveis, casou como uma espécie de luva para explicar a dualidade divina de Filho divino e Deus de Jesus. Quer dizer, casou como uma luva. E, por extensão, o Logos platônico, aqui foi hipostase, Logos platônico como o princípio que intermedia a relação de Deus com o mundo através da inteligência criadora
igualmente caiu como uma outra luva em Jesus, dando-lhe o poder de Deus e de atuar sobre a própria criação. Então Jesus teve o poder agora de atuar sobre a criação, daquela criação primária de Deus. Ele podia até alterar o que primariamente Deus criou. Assim repete-se esses conceitos filosóficos, serviram da base lógico-formal para estabelecer o princípio divino de Jesus. Vocês estão me acompanhando? Mediante esse malabarismo intelectual, vou repetir, esse malabarismo intelectual, valendo-se de casuísmos e sofismas, apropriando-se, como se observou os conceitos gregos de hipostase e logos, inicia-se o diligente trabalho de construção do dogma da Santíssima Trindade, com a Assunção de Jesus. Quer dizer, vamos fazer o primeiro painel. O dogma é mais ou menos isso. Eu posso compreender, ou vocês podem compreender quem é Deus na sua essência? Não, nós não podemos. Então isso é um dogma. Quer dizer, algo que foge à nossa compreensão, que foge à nossa lógica, que foge ao nosso raciocínio. A gente sabe que Deus tem uma inteligência suprema no Espiritismo e a causa primária de todas as coisas. Isso está certo. Mas não podemos ir mais além. O próprio Allan Kardec diz que isso está interditado até os espíritos. Então, se há algo incompreensível como Deus, eles estendem essa incompreensibilidade a argumentos e concepções e teorias e conceitos que o próprio homem constrói. Esse não é de Deus aqui. Esse dogma aqui, essa incompreensão, é do fato que o homem criou por si próprio. Então, quando ele coloca o dogma em cima da divinização de Jesus, ele interdita nós questionarmos essa divinização. E interdita a nossa capacidade intelectual, a nossa inteligência, que é o veículo soberano que Deus nos ofereceu para progredirmos em todos os níveis da nossa vida espiritual, intelectual, material, mas sobretudo moral. Então, meus alunos, a partir dessa hoje é um termo comum, né? Lacrou ali, é o lacre que está se usando hoje, ele deu a definição dogmática, acabou, então fica a Santíssima Trindade e Jesus preso, e sob o signo do mistério, é algo inexplicável, e é algo dogmático, é o dogma. Então, aconteceu com esses malabarismos que foi criado esse casuísmo, esse sufismo. E aí, Jesus sofreu a sua assunção, subida como Deus. Vamos explicar para vocês o que é casuísmo. Casuísmo do latim, ele pode definir ocorrência, discussão e análise de casos. Ocorrência, discussão, análise de casos. Casuísmo na medicina é o número de casos que o indivíduo às vezes tem na experiência pessoal. Quer dizer, o médico tem uma casuística dele. Aquela doença catalogada pelos epidemiologistas estatísticos mostra uma determinada incidência. E ali a gente vê a casuística dessa doença também. Mas em filosofia, casuísmo é valer-se de raciocínios e argumentos que escapam ao juízo de análise, para paralelamente, estabelecer conexões de fatos ou ideias inexistentes na realidade, objetivando-se a alcançar, então, uma conclusão que já está pré-estabelecida. Quem é que trabalha muito com casuísmo? São os advogados de defesa, sobretudo os criminalistas, quando fazem uma sustentação oral para um juiz, um tribunal de júri. Então eles vão articulando com uma retórica boa e criando fatos inexistentes para poder fazer a conexão desses fatos inexistentes e culminar com o pedido final de impunidade, de absolvição do criminoso. Isso é um casuísmo que eles usam frequentemente, torcem a realidade. Então, nesse caso, a igreja, o que ela fez com esse casuísmo? Ela tomou uma especulação, um conceito filosófico, teórico, conceito teórico-filosófico, que é a hipostase, que é uma especulação filosófica
e também o logos, que é uma especulação filosófica, porque não tem comprovação exata disso, não tem nada factual, tomou isso como se fosse um fato positivo. E a partir de dar uma dimensão factual e positiva, ele estabeleceu esse raciocínio lógico e culminou então para criar, dentro dessa, eu diria, desse atravessamento de raciocínio e da lógica, criar um fato positivo inexistente, que é a concepção divina de Jesus. Embora a narrativa, lá mais tarde, a gente está vendo aqui, a narrativa de Jesus em João se contrapõe a essa questão filosófica. Se nós quisermos colocar isso ainda na nossa contemporaneidade, no dia de hoje, diríamos que é uma fake news, mas não é exatamente uma fake news, porque isso foi trabalhado dentro de uma lógica. Fake news agora solta uma coisa mentirosa. Ali, realmente é uma mentira, entre aspas, é uma falsidade, mas ela segue uma lógica bem articulada, tendo por base um conceito teórico, filosófico teórico, que dá conotação de realidade. Não pode ser. Então foi por isso que João, ele mesmo depois contra isso na sua narrativa, dizendo que Jesus, na narrativa de João, é um espírito dependente, totalmente dependente de Deus. Isso a gente viu ontem. E outra concepção filosófica foi o sofisma, que foi utilizado também, do grego sofisma. O que é isso? É um argumento que parte de premissas, quer dizer, de juízos de valores, como se fossem verdadeiras, e vão chegar a uma conclusão absurda, é o contrário. Esse tipo de raciocínio segue as regras normais do raciocínio, segue as regras da lógica formal do raciocínio, porém, a conclusão dele é absurda. Por exemplo, aqui o que foi feito? A igreja partiu da premissa de Deus ser a essência de tudo. E dele sair uma substância, preste atenção, é uma substância de tudo, uma espécie de nuvem. E dessa nuvem saiu uma outra nuvem, essa essência era chamada eúsia. Ousia. Essa essência é chamada em grego de ousia. Dessa essência, ela deu a movimentação e saiu uma outra essência no movimento que foi hipostasia, ou hiposteiúsia em grego, desceu e saiu uma essência gerada por Deus. Essa essência gerada ou consubstanciada com Deus, né? A divindade, é Jesus. Então aí também foi outra concepção que foi articulada ainda em cima do pensamento grego. Bom, vocês veem que a gente abriu tudo e tinha que abrir, não é? Isso tudo está em referências bibliográficas. A construção dogmática que fez de Jesus, Deus, o dogma da Santíssima Trindade. Vamos estudar um pouquinho. Primeiro, o que é concílio? Uns conceitos para você entender. Concílio é uma reunião, uma assembleia católica que se destina à discussão e revisão de questões doutrinárias, dogmáticas e disciplinares da Igreja. Uma assembleia. O concílio, quando chamado ecumênico, é a assembleia de bispos de igrejas de todo o mundo. Bispos de todos os pontos da terra onde a igreja atua. Então, eles vão para o Vaticano. No passado, a convocação partia da Igreja Romana, que era um coletivo que convocava. Atualmente, os concílios são convocados pelo Papa. Então, o Papa é que promove os concílios. Então, aí vai haver a Assembleia rediscutir e reescrever coisas dogmáticas, disciplinares, conceituais, etc. e etc. Muito bem, esse é o primeiro ponto que nós temos que saber. Segundo ponto, Espírito Santo. É uma coisa que pouca gente sabe. Espírito Santo, a igreja estabeleceu como um princípio de Deus. É algo que Deus tem, que é o Espírito dele, e que se movimenta por todo o mundo, por todas as partes, por todas as esferas de vida, todas as esferas da criação. É uma espécie de ar.
que movimenta tudo que existe e tudo que se manifesta. Obedece à vontade de Deus. Quer dizer, esse Espírito está se manifestando em tudo. Só que alguns recebem esse Espírito. Aí recebe o Espírito Santo, falam. No dia de Pentecostes, que era uma celebração tipicamente judaica, 5 semanas após as primícias, quer dizer, após colher os primeiros frutos, os judeus entregavam esses primeiros frutos a Deus em agradecimento, em reconhecimento pela boa colheita, por os deuses ajudá-los a ter uma boa colheita. Passados 5 semanas, vinham a cerimônia de Pentecostes, que era uma outra cerimônia judaica. A igreja foi colando essas cerimônias e foi dando a ela a própria doutrina modificada. De qualquer forma, estavam lá os apóstolos no dia de Pentecostes. E nesse dia de Pentecostes acontece um fenômeno. Os apóstolos começam a falar línguas estrangeiras, porque iam muitos judeus para o templo de Salomão, para o grande templo, eles estavam ali fora, no pátio. Um falava grego, outro falava latim, outro falava aramaico, outro falava a língua persa, outro falava a língua do Egito, copta. Então, aqueles judeus que vinham de diversas regiões do Mediterrâneo, da África do Norte, lá embaixo da Pérsia, da Mesopotâmia, etc., vendo aqueles homens falarem as suas próprias línguas, ficaram espantados. A igreja interpretou isso como o fenômeno de xenoglossia, como a descida do Espírito Santo, e a partir disso criou-se uma outra facção na igreja chamada Pentecostais, que trabalha em cima da descida do Espírito Santo relativamente a esse evento. Mas esse evento é um evento mediúnico clássico. Nós chamamos em espiritismo xenoglossia, xenos estrangeiro, e glossen é língua, língua estrangeira. Há médios que dão xenoglossia. Hoje esses fenômenos estão praticamente desaparecendo, porque os mentores espirituais nossos não estão interessados nesses fenômenos mais. Eles estão interessados em que a gente estude e se modifique. Esses fenômenos foram uma espécie de isca, uma espécie de atrativo, uma espécie de espetáculo para despertar uma vida espiritual pós a vida terrena. Hoje, então, a xenoglossia está desaparecendo. Praticamente, um ou outro médium, é um fenômeno raríssimo. Então, aconteceu esse fato lá no dia de Pentecostes. É o Espírito, eles interpretaram como o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai andando. Sempre que surge alguma coisa extraordinária, Espírito Santo. Vão colocando sempre nessa concepção de Espírito Santo. Mas, na realidade, é uma nuvem, uma energia que Deus coloca inteligente nas pessoas. E, a partir disso, nós teríamos que falar agora da Santíssima Trindade. Feito os conceitos de concílio, para vocês entenderem, e de Espírito Santo. O que é a Santíssima Trindade? A Santíssima Trindade é um dogma cristão que possibilita a união de 3 entes, 1, 2, 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa união forma um único Deus. Todos têm concepção de serem adorados. Por quê? Porque mais tarde ainda, a forma de adoração do Espírito Santo ficou meio afastada. Só se adorava a Deus como Deus e Jesus como Jesus Deus, ou Filho de Deus, mas Jesus Deus que era adorado, não o Filho de Deus. Então prestava adoração a Deus, prestava adoração a Jesus Deus. Aí o Espírito Santo ficou de lado nessa discussão da Santíssima Trindade. Após decênios de debates, muitos debates, finalmente no Concílio de Constantinopla, no ano 381, estabeleceu-se que o Espírito Santo poderia ser adorado individualmente, da mesma forma que Deus e o Filho de Deus, Jesus. Então aí passou a adoração, pode ser pelo Espírito Santo, pode ser por Deus ou pode ser por Jesus Deus. Bom, hoje nós estamos terminando o nosso trabalho, eu espero que vocês estejam gostando. Eu pessoalmente estou gostando muito, porque essa coisa vai sendo explicada. E vou dizer a vocês, quem me ampara mesmo é a doutrina espírita, ela que me dá essa condição de poder levar isso a vocês, dessa didática, e eu mesmo pesquisando,
É muito concílio, pessoal, é muito concílio, é muita revisão. Né? Então nós vamos andando puros e simples, sabendo que, embora a mão do homem tenha alterado tudo isso, né? A mão do homem, reescrito, escrito, aquilo que Jesus disse permaneceu íntegro, permaneceu limpo, permaneceu intocável, aquilo. E isso que ele disse ia ser revivido ou reinterpretado, melhor dizendo, numa linguagem assim, entre nós, eu olhando para vocês, olho no olho aqui, ó, assim, clareza, sem nenhuma bata, sem nenhum chapéu, sem nenhuma coroa, sem nada, um espírito com o outro, assim, um que ama o outro, isso ia ser reinterpretado lá na frente, em 1857, com o advento do Espiritismo. Então, nós estamos caminhando para isso, para o Espiritismo, que o epílogo de tudo isso é a nossa doutrina espírita. Que Deus nos abençoe, muita paz, amanhã nos vemos.